Olá, investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa nona aula do curso de Programação de Robôs e Investimentos com MetaTrader. Bom, nessa aula eu vou falar de operadores condicionais, de loop, e vou falar também de regras de precedência. Bom, primeiro aqui eu vou falar de regras de precedência. Tem aqui, eu fiz um programinha aqui para explicar isso para vocês. Então, o que acontece aqui? Eu criei 4 variáveis inteiras, aqui atribuí 15, 10 e 5, e uma variável para jogar o resultado e imprimir. Então, primeiro caso, como que funciona essa regra de precedência? Deixa eu abrir aqui no Help e mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, você vai em referência, elementos básicos da linguagem, operações e expressões, regras de precedência. Aqui tem essa tabela. Como que funciona a regra de precedência? A mesma prioridade que é adotada no C++. A ordem de execução sempre é da esquerda para a direita e seguindo essa prioridade. Então, essa é a menos prioritária até a mais prioritária, que é o parênteses. Então, se você notar aqui, ó, adição e subtração é menos prioritário que multiplicação e divisão. Deixa eu explicar lá no programa como que funciona isso. Então aqui, por exemplo, essa expressão, ele vai pegar da esquerda para a direita e vai ver qual a mais prioritária. Nesse caso tem multiplicação e divisão. Como tem a mesma prioridade, a multiplicação e a divisão, ele vai fazer da esquerda para a direita. Ele vai fazer primeiro a multiplicação e depois o resultado dessa multiplicação vai fazer a divisão. Nesse segundo caso aqui, é da esquerda para a direita. Ele vai fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação. Vamos ver lá como que... Aqui, ó. Ele fez 15 vezes 10 e daí dividiu por 5, que dá 30. Daí aqui ele dividiu 15 por 10 e multiplicou por 5, que dá 5. Agora no segundo caso aqui, para vocês entenderem como que funciona a precedência bem. Nesses dois casos aqui, ó. Aqui o que é? Ele vai fazer da esquerda para a direita. A prioridade é maior da multiplicação do que da adição. Então o que ele faz aqui? Ele primeiro faz a multiplicação e depois faz a soma. Nesse caso aqui, ó, ele primeiro faz a multiplicação e faz a soma, certo? Olha lá o que acontece. Da mesma coisa, ó, porque eu pus aqui, ó, 10 vezes 5 dá 50 mais 15 dá 65. Ó, 10 vezes 5, 50 mais 15 dá 65. Como que você faz se quer mudar a prioridade? Vamos dizer o seguinte, faça a primeira soma, você coloca um parênteses. Como o parênteses é a maior prioridade, aqui nesse caso, o que ele vai fazer? Vai fazer da esquerda para a direita e vai fazer primeiro a soma e depois ele vai fazer a multiplicação. Aqui é a mesma coisa, ó. Se colocar aqui, ó, primeiro ele vai fazer a soma e depois ele faz a multiplicação. Olha lá o que acontece, ó. Olha lá, ó. Primeiro ele faz 15 mais 10 dá 25 vezes 5 dá 125. E aqui ele faz 15 mais 5 dá 20 vezes 10, 200. Então, na verdade, para mudar a ordem de execução de uma operação, você usa o parênteses, que é a prioridade mais alta nas regras de precedência. Bom, agora vamos falar de operadores condicionais aqui, ó, condicionais. O que seriam operadores condicionais? É uma das funções mais básicas de qualquer programa é tomar decisões. Os operadores condicionais são usados para tomar decisões avaliando uma condição entre verdadeiro e falso. Então, se uma condição é verdadeira, faz determinada tarefa, se for falso, faz outra tarefa. E existem 3 tipos de operadores condicionais, que é o if, o if-else e o switch. Vou dar o exemplo primeiro aqui do if. Então aqui eu fiz 3 exemplos aqui do if, criar uma variável igual a true e um número igual a 2. Primeira condição aqui, ó, operador if. O que ele faz? Ele if, se a condição for verdadeira, imprime true. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que em uma linha só. Como só tem um operador simples aqui, você pode tirar os parênteses e fazer numa linha só. É a mesma coisa que aqui em cima, ó. Como você achar melhor, mas essas duas operações essa e essa são iguais. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que em 2 linhas, para mostrar que quando só tem um operador simples, você não precisa pôr os parênteses. Se tivesse mais operadores simples, daí teria que pôr os parênteses. E aqui eu pus aqui, ó, joguei o número 2 e daí fiz um if aqui, ó. Se o número é maior que 1, ele vai imprimir número é maior que 1. Se o número é menor que 3, ele vai imprimir número menor que 3. Vamos compilar lá. Vamos rodar. Olha lá, true, 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 número maior que 1 e número menor que 3. Queria só mostrar um negocinho aqui, que é o seguinte, ó, se você coloca qualquer operador, se você coloca um if aqui, ó,
e tá vendo que aparece uma setinha piscando? Se der Tab, ele já complementa aqui, ó, para te auxiliar na digitação. Se eu colocasse switch, ó, ele já põe dá um Tab, ele já complementa tudo para facilitar na implementação. Agora eu vou mostrar o if else. Aqui, ó, if else. Também fiz a mesma coisa, só que colocando um else. Então eu fiz aqui, ó, se a condição for true, ele vai imprimir true, se for false, ele vai imprimir false. Aqui é a mesma coisa, fiz essa mesma expressão em uma única linha, ó. E aqui em várias linhas sem o parênteses. E aqui pus um else. Se a condição for true, ele imprime true. Se não for, ele vai imprimir false. Vamos jogar aqui, ó, false só para b condição igual a false, para imprimir só os falses. E aqui vamos pôr o número 0. Vamos ver o que acontece aqui. Compilar. Olha lá, false, false, false. Número é menor ou igual a 1 é menor. Número é menor que 3, que é 0, né? Então esse é o if e o if else. Aqui eu pus um aninhado, só para entender bem. O que acontece aqui? Estou jogando número igual a 2. Se o número for igual a 1, ele vai imprimir igual a 1. Se não, ele vai imprimir número igual a 2. E se não for número, ele vai dizer que não é nem 1 nem 2. Então vamos pôr 0 aqui, ó. Olha lá, não é nem 1 e não é nem 2. Agora se eu colocar 2, por exemplo, compilar, não é igual a 2. É bem simples, é ser isso, senão aquilo. E aqui eu dei um exemplo de operador ternário, 2 exemplos aqui ó, de operador ternário. O que é operador ternário? É a mesma coisa que o if else. Como que é? Ó? Você põe b condição igual a true, põe o símbolo de interrogação, aqui é o resultado. Se essa condição for true, ele vai executar isso aqui. Se essa condição for false, ele vai executar isso aqui. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. E aqui é um ternário dentro de outro. Então o que acontece? Estou jogando 3. Se o número é igual a 1, ele vai fazer isso aqui até isso aqui. Se não, ele vai fazer isso aqui, ó. Na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que usando o operador ternário. Então, se eu botar, por exemplo, o número 1 aqui, ó, e aqui condição true, e rodar, ó. Olha lá, ele vai dizer que é true e número igual a 1. Se eu botar aqui número igual a 0, vou compilar. Ó, ele vai dizer que o número é nem 1 nem 2. Na verdade, isso aqui, ó, tudo é a mesma coisa que tudo isso aqui, ó, numa linha só. E o operador switch, que é o último. O operador switch, como é que funciona? Vamos descomentar esse aqui. Estou jogando número 2. Se o número, e estou comparando, ó, se o número for igual a 1, ele vai imprimir número 1, vai imprimir, se for 2, vai imprimir o número 2, se for 3, 4, nem 1, 2, 3 ou 4, ele vai imprimir o default, que é diferente de 1, 2, 3 e 4. Então vamos começar com 2. Olha lá, número 2. Se eu colocar aqui número 5, por exemplo, compilar, olha lá, diferente de 1, 2, 3 e 4. O switch como é que funciona? Ele vem aqui e vê o número, por exemplo, 5, ele vê, é igual a 1? Não. É igual a 2? Não. É igual a 3? Não. É igual a 4? Não. Default, então ele vai imprimir sim. Então qualquer coisa diferente de 1, 2, 3 e 4, ele vai imprimir. E agora explicar o break. O que é o break? Eu vou dar um exemplo melhor aqui embaixo, para entender o que é esse break. Eu defini um número igual a 4. Ele vem aqui, ó, caso 1, 2 e 3, e imprime menor que 3. Então, qualquer número que você pôr aqui, se você não pôs o break, ele vai vir aqui 1 e vai rodar até o 3. Ó, e dá break. Senão, ele vai imprimir 4. Então, se for o número 4, olha lá, ó. Maior que 3. O 4 é maior que 3.
Agora, se eu pôr 1, por exemplo, ele vai vir aqui, ó, vai ver 1, vai rodar o 2, o 3 e vai imprimir isso aqui. Daí, quando é o break, ele sai. Olha lá, menor ou igual a 3. Mas para deixar bem claro mesmo, eu fiz usando os time frames mesmo, um enumerador de time frames do próprio MQL, que é esse aqui, ó. Eu vou pegar o período do gráfico, time frame, e vou jogar aqui, ó. Se for time frame M1, M2, M3, ele vai imprimir aqui, ó, time frame de minutos. Qualquer um desses de 1 a 30 ele vai imprimir e vai sair. Se for de hora, aqui, ó, ele vai vir testar vários e vai imprimir time frame de horas. Se for diário, vai imprimir semanal e mensal. Eu tô o quê? Eu tô no índice, no time frame de 15 minutos. Então ele vai imprimir, ó, time frame de minutos. Sempre por hora aqui, ó, e clicar, ó, time frame de horas. Então é assim que funciona esse break. Ele vai rodar, vai entrar aqui e só vai sair daqui. Se ele entrar em qualquer uma dessas condições aqui, ele vai vir imprimir. Quando ele encontra o break, ele sai. Qualquer um desses time frame de hora, quando ele encontrar o break, ele sai. O que aconteceria se eu tirasse todos esses breaks aqui, ó? Não deixasse sem nenhum break, o que aconteceria? Ele vai imprimir tudo. Não, ele vai vir aqui, ó, se eu pusesse M5, ele ia imprimir o time frame de minutos, de hora, diário, semanal, se eu tirasse todos esses breaks. Vamos comentar todos os breaks para você entender o que acontece. Ó. Break, break, break e break. Ó. Se tirasse todos, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir tudo. Ele, minuto, de hora, diário, semanal, diário e mensal. Ó, se eu mudar para diário, ele vai imprimir a partir do diário. Ó. Olha lá, diário, semanal, mensal. Voltar aqui, né? Esses são os operadores condicionais. Aqui eu acho que ficou claro. Agora vamos falar dos operadores de loop. O que é os operadores de loop? Às vezes é necessário que o programa repita uma ação repetidamente. Para isso a gente usa os operadores de loop. São quais? É o while, o do while e o for. Então vamos falar primeiro do while. Mesma coisa, fiz uma condição igual a true aqui e um contador. E fiz o mesmo while, exatamente igual, faz a mesma coisa esses dois aqui em uma linha só. Então o que faz o primeiro aqui? Ó? Se a condição, enquanto a condição for true, ele vai imprimindo o contador. Ó, o contador está 1, certo? Vem lá, imprime 1, é igual a 5? Não. Então ele soma mais 1. Daí ele imprime 2, é igual a 5? Não. 3, 4, até chegar no 5. Quando chegar no 5, ele põe false e sai do loop. Então ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa aqui, ó. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, imprime o contador. For igual a 5, ele vai sair. Quando ele for igual a 6, na verdade, né? Ele vai sair, porque é igual a 5, né? É a mesma coisa aqui, esses dois são exatamente iguais, só que eu queria demonstrar o while em uma linha e em várias linhas. O loop while é o loop mais simples no MQL. O operador while verifica uma condição booleana aqui, né? Ou relacional. Se a condição for verdadeira, o código dentro dos colchetes será executado. Enquanto a condição for verdadeira, o código dentro do loop aqui vai executando. Quando virar false, ela sai. E a mesma coisa, e aqui embaixo em uma linha só, a mesma coisa que fez aqui em cima. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que imprimiu aqui. Vamos comentar isso aqui e vamos mostrar o do while. O do while até aqui, ó. A mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, faz a mesma coisa que o anterior, só que usando o do while. Qual que é a diferença do while e do while? O do while, ele verifica a condição no final, então ele sempre vai executar a primeira vez. Isso quer dizer que sempre, pelo menos uma vez, ele vai executar. O while não, se já entrar aqui e a condição já for falsa, ele nem entra. O do while entra, ele pelo menos uma vez ele executa. E aqui eu fiz um loop, ó, contador igual a 1, vai imprimir até enquanto for menor ou igual a 5. E aqui é a mesma coisa, do while, só que em uma linha. Olha lá, vamos rodar. Vai imprimir a mesma coisa que o while depois, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos comentar aqui. E o for? Vamos mostrar aqui o for. Operador for.
Aqui, ó, descomentar. A mesma coisa, ó. Fiz um contador 2 igual a 1, enquanto ó, vai somando e vai imprimindo. Vai fazer a mesma coisa que o while do while anterior, só que usando o for. E aqui em uma linha só também a mesma coisa. Ó. Compilar. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Como saber qual usar, se o while, do while ou for. Se você não sabe quantas vezes o loop precisará ser executado, você precisa usar uma condição booleana como condição de loop, use o loop while ou do while. Se você sabe quantas vezes, é melhor usar o for. Você sabe exatamente quantas vezes ele vai rodar, então você usa o for. E um detalhe, aqui ó, eu posso declarar uma variável aqui dentro. Tá vendo que eu fiz aqui a int contador 2? Eu fiz isso para demonstrar. Eu podia ter usado o contador 1 que eu fiz aqui, mas eu fiz demonstrar que o for dá para você declarar uma variável dentro do for aqui. No while do while não dá, mas do for dá. Você pode declarar aqui uma variável nova aqui dentro do próprio for. Por isso que eu fiz esse contador 2 aqui para mostrar que é possível fazer isso no for. No while do while eu não posso declarar aqui, por exemplo, int aqui, ó, contador, porque não, ele dá erro de compilação. É só no for que dá para fazer isso. E agora aqui, o que eu fiz aqui? O que eu fiz um for, só para mostrar mais um detalhe também do for, que é o que? Ó, você pode declarar duas variáveis aqui, pode fazer duas testes, pode criar até duas, três, quantas quiserem aqui, né? Ó. Compilar, o que ele vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o outro de 2, 4, 6, 8 e 10. Daí ele está fazendo aqui, ó, uma variável A igual a 1 e a B igual a 2. E está incrementando 1 na A e incrementando 2 na B. Então por isso que ele imprimiu 2, 4, 6, 8 no B e 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer enquanto o A for menor que 5. Agora o operador break. É o mesmo que você usa lá no switch, só que aqui no for ele tem outra, é de saída também. Então o que acontece? Eu tenho um for, declarei um contador 2 igual a 1, quanto for menor ou igual a 2, ele vai somando de 1 em 1. Quando ele chegar a 3, ele vai parar. O que ele faz aqui? Ele chega aqui, ó, 3, ele dá um break. O que o break faz? Ele termina antes o for. Tá vendo que é menor ou igual a 5? Mas eu tô dizendo aqui, ó, quando ele for 3, ele sai do for e não continua. Quando chegar no 3, ele vai dar um break e vai continuar. Então ele vai imprimir o quê? 1 e 2. Olha lá, 1 e 2. Porque ele veio aqui e jogou 1. É menor que igual a 5? É. E contador é igual a 1, é igual a 3? Não. Então ele continua. Faz de novo. 2. 2 é igual a 3? Não. Imprime de novo. 3 é igual a 3? É. Break, sai do for e continua. E dá para usar o break tanto no for, como no while, como no do while. É isso aí. Operador break é isso aí. E o continue, o que é? O continue, ele faz a próxima iteração. Ele funciona semelhante ao break, mas em vez de sair do loop completamente, ele vai para a próxima iteração do loop, pula para a próxima iteração. Então o que acontece aqui? Ó, eu venho igual a 1. Se for igual a 3, ó, ele soma mais 1 e continua, ele vai para a próxima. Então quando eu chegar no 3, ele não vai imprimir o 3, ele vai imprimir 1, 2, 4 e 5. Porque ele vem aqui, ó, 1 é igual a 3? Não. Imprime e soma. 2 é igual a 3? Não. Imprime e soma. 3 é igual a 3? É. Soma e continua. E vai para a próxima iteração. E daí não imprime isso aqui, ó. Vamos lá ver? Ele vai imprimir 1, 2, 4 e 5, ó. 1, 2, 4, 5. No 3 eu não quero que ele imprima. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa com o for. Só que o que acontece aqui? Por que eu estou mostrando aqui no for? O continue. É a mesma coisa que aqui em cima, só que aqui, ó, eu não preciso pôr o contador aqui, ó, porque ele tem o contador no for. A única diferença é isso, certo? Ó, os dois vão dar o mesmo resultado, ó. Olha lá, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Só que detalhe aqui, ó. Vamos comentar aqui, ó. Se você não colocar o contador mais aqui, esquecer, ele fica num loop infinito, ó. Porque ele vem continue, continua 3. Continue, 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 continue. Daí eu quero aproveitar para mostrar isso, ó. Vou compilar aqui, ó. Quer ver, ó? Ele vai ficar no loop infinito, ó. Ó, não para mais. Tá vendo? Eu tenho que vir aqui e remover. Olha lá, tive que remover ele porque ele ficou no loop infinito. Porque eu não pus o contador. Eu não pus o contador aqui. Bom, é isso aí. Acho que sobre operadores é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima aula e aquele abraço.